Fala galera, bom dia pra todo mundo. Espero que sejam bem, seguros, saudáveis, contentes, alegres, dispostos, felizes com a aula de geografia de hoje. E vamos que vamos. Gente, hoje é um vídeo aula bem curtinho, é continuação da aula da semana passada. Eu optei por separar em dois vídeos para não complicar um pouquinho a nossa vida, para ajudar a gente nessa compreensão. Só nos contextualizando onde a gente estava, né? Estamos na apostila 13 aí, tudo bem? Começando as consequências da globalização. Primeira que eu falei semana passada foi como o nosso país se comporta economicamente nesse momento, tudo bem? Além disso, gente, nós temos uma outra consequência da globalização, que é o surgimento de novas potências. Lembra lá da ideia do mundo unimultipolar? Então, os Estados Unidos domina, mas nós temos vários outros polos de influência aí, certo? Isso quer dizer que surgem novos atores na geopolítica, na economia global. Hoje a gente vai falar sobre um muito interessante, chamado de BRICS. BRICS, gente, seriam alguns países que a gente considera subdesenvolvidos, ou seja, não tem aquele grau de desenvolvimento tão elevado, mas que, se aplicassem seus recursos naturais, seus recursos internos, poderiam aí se tornarem não só desenvolvidos, com qualidade de vida boa e tudo mais, mas como potências econômicas. Foi criado em 2001, que seria então uma alusão, né, uma metáfora com o termo brick, de tijolo, então de resistência mesmo, né, de solidez. Quais seriam esses quatro países? Brasil, Rússia, Índia e China. Aí em 2009 veio o S de África do Sul, de South Africa. Olha que chique, tudo bem? Então, qual que é a ideia desses países? Gente, esses cinco países juntos têm 40% da população mundial. Tem Rússia, tem Índia, tem China, tem muita gente. Tem o Brasil, tem uma grande população, mesmo a Rússia também. Tem um quarto do PIB mundial, tem muitos territórios, tem muitos recursos naturais, tem muitos energéticos. São potências regionais. A África do Sul é uma potência para a África, o Brasil é uma potência para a América Latina, a Rússia tem uma relevância militar muito grande. Então, eles juntos, talvez separadamente não sejam tão relevantes assim, com exceção da China, mas juntos o potencial é muito grande. Qual era a discussão então? Caso esses países, em projetos de desenvolvimento, utilizassem seus recursos para realmente investir na população, investir numa economia nacional forte, investir na força de trabalho, em meios de transporte, etc., em tudo o que um país precisa para se desenvolver, vamos dizer assim, eles se tornariam grandes potências, especialmente se unindo, tudo bem? Então era meio que uma aposta assim. Ah, Bruno, eles fizeram? China tem um projeto muito ambicioso, Índia também. Rússia ainda passa por diversos problemas, desde a da transição para o capitalismo, e Brasil e África do Sul nem tanto, tá? O maior projeto, com certeza, a gente pode citar aí o da China. Tudo bem? Então, o que acontece? A partir do que um conceito era no começo, basicamente só chamar cinco países de um termo, virou uma sacada. Então, no começo não era algo de fato, não era uma organização. Depois eles sacaram que eles podiam realmente se unir e se cooperar entre si. Então o BRICS começou só como uma classificação. Cinco países de grande potencial. Aí esses cinco países se uniram de fato, tudo bem? Vale destacar que o BRICS não é um bloco econômico, que é um assunto que a gente vai ver semana que vem, tudo bem? Ele não se caracteriza como tal. O BRICS hoje em dia é um acordo entre esses cinco países. É um acordo que teria reuniões anuais aí, uma presidência que iria ser rotacional de país em país, né, entre esses cinco, como a gente vê nessa foto de uns 2 anos atrás, se não me engano, ou 3, com o atual presidente do Brasil, Michel Temer, o Vladimir Putin, presidente da China, desculpa, presidente da Rússia, o Xi Jinping, presidente da China, o Jacob Zuma, presidente da África do Sul, e o Narendra Modi, presidente aí da Índia, tudo bem? Eles faziam acordos nos quais a cooperação econômica era muito grande, nos quais eram feitos tratados de venda e compra de produtos, de investimentos em meios de transportes, enfim, de uma cooperação aí. O BRICS ele não é bloco econômico então, mas é um acordo, é uma aliança econômica. Vamos então, já que temos esse potencial, vamos cooperar entre si. O maior momento dos BRICS foi em 2014, que eles criaram seu banco.
Isso é fundamental para essa aula, gente, porque ela demonstra essa multipolarização. Como assim um banco? Vamos pensar um outro país. A Argentina, por exemplo. A Argentina está precisando de dinheiro. Só que os bancos tradicionais, o FMI, o Banco Mundial, que quem domina eles? Estados Unidos, Europa, Japão, ou seja, as potências tradicionais, ou não vão emprestar para a Argentina, ou vão emprestar muito caro. Do nada surge o Banco dos BRICS, justamente para emprestar para quem? Para os países pobres, como a Argentina, como países africanos, como países asiáticos, outros latino-americanos, que não precisavam mais socorrer e sofrer nas mãos da FMI. Agora, eles podiam ter uma outra opção, uma outra alternativa. E por isso, por que isso é multipolar? Você tem um novo polo de influência. Agora o Paraguai, o Chile, a Argentina, a Bolívia, a Namíbia, Angola, Moçambique não precisam mais ir no FMI, nos Estados Unidos. Eles podem ir para a China, para o Brasil, para a África do Sul ou para todos eles juntos, para o seu banco. Nesse momento, realmente ficou visível o quanto os BRICS é uma consequência da globalização, o quanto os novos atores surgem e novas polarizações surgem também, tá? Só que o que acontece? Aí você tem os problemas internos de cada um. Quais são eles? Primeiro, eles ainda dependem muito dos países centrais, dos mercados centrais, dependem muito dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, tá? Não é algo totalmente independente entre eles, tudo bem? O ritmo de crescimento deles é muito diferente. Enquanto a China e a Índia, por exemplo, crescem a elevadas taxas, a Rússia tem momentos de recessão, o Brasil está em crise econômica, a África do Sul também. Além de problemas internos dos países. Desigualdade econômica, poluição, violência, governos autoritários como o russo, por exemplo, democracias em consolidação, governo autoritário como o chinês, traumas antigos como o apartheid na África do Sul, problemas de corrupção. Então, ainda é muito complicado. Então, qual é a ideia dos BRICS? Países que se investissem se tornariam potências. Beleza, eles decidiram se unir para realmente começar a transformar isso em realidade. O problema é como investir. Tem tantas questões que se perde até. Como que um país como o Brasil, em crise econômica já há alguns anos aí, como você fala que ele está necessariamente se tornando uma potência? Ou a África do Sul, ou a Rússia. Como a Índia, que tem baixíssimos graus de saneamento básico, que tem problemas com violência contra a mulher, ou com questão de meio ambiente, ou a China com meio ambiente, direitos humanos, de democracia. Como você fala que esse país vai ser necessariamente uma potência desenvolvida? Esses problemas internos, então, barraram muito o avanço dos BRICS. Como que eles estão hoje? Eles existem, eles são importantes, eles mostram essa multipolarização, porém, esse sonho de potência, vamos dizer assim, ele esbarra nesses problemas e ele é um pouco adiado. Tudo bem? Então, para resumir aí a aula, os BRICS não são um acordo, não são um bloco econômico, é um acordo econômico que surgiu de uma classificação de países que poderiam se tornar potências e que se uniram para cooperar entre si e também para se tornar um novo polo, uma nova importância geopolítica. A sua relevância estava no seu tamanho, na sua população, nas suas economias crescentes, no seu potencial mesmo de fato. Quando eles criam um banco, eles demonstram o quanto esse momento de globalização é multipolar. Porém, você ainda tem muitos problemas internos em todos esses países, de diversas categorias, alguns muitos em comum, inclusive, para resolver. E isso ainda será um grande problema. Tudo bem? Lembrando que os BRICS não são um bloco econômico, vou falar aí mais uma vez. Então dá uma olhada, né, gente? Tem a reversal russa aí, na Rússia soviética, é o Pikachu que pega você e não ao contrário. Você tem a Índia, gente, que tem lugares que na Índia os ratos são sagrados, então tem templos gigantescos para ratos, que os ratos bebem leite, e aí é uma honra se você puder beber leite junto com o rato, por exemplo. Olha que agradável. Você tem o país das vovuzelas, a África do Sul. Você tem a China, nessa praia quase nada lotada, né? Que é aquela frase clássica. Se você perder o seu filho aí na China, é mais fácil fazer outro do que achar ele, né? E essa outra foto aí, aquela foto é brincadeira na real, gente, mas essa aqui é a foto da praia mais cheia do mundo, que sim fica na China, tudo bem? E o Brasil do meme lá, do gringo que veio pra cá e falou que aqui é o país do nada acontece feijoada. Brincadeiras à parte, tá, gente? Os problemas internos e estruturais dos países que são históricos,
que vem de muitos anos aí, são entraves a realmente, de fato, eles alcançarem estado de potência. Quem está melhor nisso em muitos aspectos é a China, individual e não como BRICS, mas ainda tem uma série de questões a serem consideradas, aí é assunto para outras aulas. Tudo bem? É só isso então hoje, gente. A aula de hoje era realmente menor. Um beijo, um abraço, fiquem todos bem, se cuidem e é nóis!